convite, certo? Rita, você pode se apresentar. Primeiramente, né, mais uma vez, boa noite, Felipe. Muito obrigado pelo convite, por mais uma vez estarmos aqui falando Sim, sobre o anime, em específico o anime, né, do Naruto, né, enfim, que a gente gosta muito aqui, eu sim, particularmente gosto, né? sim. E para me apresentar um pouquinho para vocês, meu nome é Rita, eu sou psicóloga, resido aqui no interior do estado de São Paulo e tenho 9 anos, quase 10 anos de formada e 9 anos de experiência, tanto em trabalho institucional quanto de atendimento clínico. E hoje Sim. estamos aqui para falar sobre esse personagem emblemático, né? Que é o Sasuke também, tá? É, Tá? Que eu falei, eu pronunciei errado, gente, confesso. Né? sim. Que o meu japonês é péssimo. Gostaria muito de saber falar um Nihongo fluente, mas ainda devo bastante, tenho que aprender muito, né? Mas nós estamos aqui hoje para falar um pouquinho do Sasuke. Sim. E para começar, amiga, vamos primeiro situar o pessoal de quem é o Sasuke, né? O Sasuke é um personagem do universo Naruto, certo? É um rapaz moreno, com a pele amarelada, né? Se a gente partir do pressuposto que os orientais têm essa pele mais amarelada, e que aos 7 anos de idade ele praticamente viu a família e os parentes próximos todos serem assassinados pelo próprio irmão, a sangue frio e sem nenhuma explicação do que é Aparente. para esse ato é genocida, podemos colocar assim, esse ato genocida, frio e calculista, né? E isso ele tendo 7 anos de idade. Você imagina como é que fica a cabeça de uma criança vendo um genocídio, né, desse porte, e sendo que era seu próprio irmão ali envolvido. Seu próprio E, irmão. E nesse ponto é importante a gente ressaltar que o Itachi, ele não mata, né? O irmãozinho caçula, que é o Sim, Sasuke, eles tinham é, um vínculo e tal. Mas no momento, né, dessa chacina familiar, sim, ele fala, né, pro Sasuke que ele não mata ele também, porque ele não era digno nem de morrer sim, pelas mãos dele, né? Então, isso também traz dali um peso muito grande, porque esse sim, irmão aí, ia de um grande peso, o rebaixa nesse momento, né? sim, Coloca ele abaixo, exatamente. porque é tão inferior que nem te matar eu não quero. Sim, E isso só vai exatamente. rolar durante o próprio anime, que a gente vai entender Sim, o contexto. Mas sim, partindo dele, enquanto criança, uma criança de 6 sim, 7 anos, a gente imagina o agravo disso para ele, né? sim, exatamente. É um processo de luto assim muito forte nele que ele tem que passar. Tanto é verdade que isso influi na personalidade inicial dele. Ele não fala com ninguém, ele não consegue conversar com as pessoas normalmente. A gente, apesar de ele ser um aluno brilhante, porque o Sasuke é um aluno brilhante, ele era o primeiro em tudo, né? Por ele descender do clã Uchiha, que era o renome da Vila da Folha, né? Ele não conseguia conversar com as pessoas sem se sentir oprimido de alguma forma. Não que ele fosse pelas pessoas, só que ele não consegue falar com as pessoas para falar disso, né? Porque até esse momento, a felicidade do Sasuke é a família. A família que ele perdeu naquele dia que ele tinha 7 anos e que o irmão matou a filha, né? O que convergiu na personalidade dele, né? Que ele já era uma criança mais introvertida, uma criança que guarda os sentimentos para si, que não expõe esses sentimentos, né? Então, essa introversão ela se ampliou ainda mais com esse Sim. trauma, né? A gente pode até dizer, né, Felipe, fazendo uma leitura estendida, que Sim, ele já tinha uma dificuldade por ter um sim, clã que se colocava superior aos demais, enfim, sim, né, todo o contexto ali, mas ele tem ali até mesmo uma dificuldade muito grande de manter relações interpessoais ali sim, pós esse fato. Então, assim, todo mundo ele vai ter uma barreira de criar um vínculo a mais com todo mundo. Então, sim, ele não é afiliado, ele não conversa, ele não cria laços afetivos, sim, até porque ele passa a acreditar que esses laços são uma fraqueza.
Então, Sim, ele não pode ter outra coisa. Porque ele tinha um exatamente. objetivo imenso ali com 7 anos, que era se Sim, vingar do exatamente. ser mais forte da vila, da Folha, para se vingar desse humano, Sim. né? E você tocou num ponto interessante, amiga, porque se a gente lembrar bem no passado do Sasuke, antes de ter o genocídio do clã, a relação familiar dele também não era das melhores, apesar que na cabeça dele tudo fazia sentido. Isso por quê? Porque a figura do pai, né, a figura do pai incitava essa rivalidade. A rivalidade entre os dois irmãos, né, o que não era para ser. Isso porque o Itachi, diferente do Sasuke, o Itachi também era uma criança genial, só que ele era uma criança genial, aspas, além da média. Vamos colocar assim. Ele tinha conseguido, aos 12 anos, o cara já estava no top do mundo ninja, quase um Hokage, com 12 anos de idade. Ele era um ninja muito talentoso, né? E o Sasuke, quando nasceu, a diferença com ele e o Itachi, se eu não me engano, acho que são uns 7 ou 5 anos, mais ou menos, né? Como é que, na cabeça do Sasuke, como é que eu vou competir contra o meu irmão? Né? Se o meu irmão é bom em tudo, mas, né, essa figura do pai, né, que é o Uchiha Fugaku, ele incita esse conflito, né? Esse conflito que o Sasuke não quer, você vê que ele não quer. Mas a figura desse pai fica alimentando esse conflito. Fomenta, Sim, fomenta o fomenta. conflito, a rivalidade, né, entre irmãos, a Sim, rivalidade fraterna. Esse pai endossa, né, que essa rivalidade venha à tona a todo momento, né? E sim, isso também já cria ali toda uma situação. Na verdade, Felipe, se a gente for trazer um olhar para o universo Naruto de uma forma geral e trazer para a nossa realidade, sim, a família Uchiha, né? Ela representa muito a família tradicional japonesa, aquela bem antiga, não a moderna sim, de hoje, mas sim, a antiga, assim, até mesmo nos traços do próprio desenho, do próprio anime. sim, Eles representam muito os japoneses em si, cabelos negros, a pele muito bonita, sempre aquela introspecção, aquele sim, dom das habilidades cognitivas. Então, eles sim, têm essa função ali dentro do anime, que é de sim, representar justamente aquela família tradicional. E enquanto sim, família tradicional, sempre eles vão instigar que os filhos sejam os melhores. Então, eu sim, não posso ter um filho inferior ao outro. Eu tenho que, no mínimo, que meus filhos sejam iguais. Bom, um exatamente. tão bom quanto o outro, né? O que humanamente é impossível, que a gente não podemos deixar de ser realista. É humanamente impossível você colocar duas crianças e dizer que as duas vão ter o mesmo desenvolvimento. São sujeitos diferentes. Agora você tem que ver o que é que nos dois é bom, para que isso possa ser potencializado à medida que a criança for crescendo, né? À medida Sim, que a criança com for certeza. crescendo. Voltando aqui um pouquinho pro Sasuke, né? Então, aos 12 anos ele entra na academia ninja, né? Ainda com essa personalidade mais introvertida, não querendo se abrir com ninguém, e vai parar justamente na equipe do Naruto, que era o pior aluno da academia ninja, e com a Sakura Haruno, que era praticamente a menina mais inteligente também da academia, né? Só que ele, o que é que eu tô fazendo aqui, né? Foi a primeira reação dele, o que é que eu tô fazendo aqui? Esse cara, ele não leva nada a sério, essa menina fica atrás de mim o tempo todo e eu não quero nada com ela, né? Isso Sim, na cabeça dele. E aí surge uma figura que acaba se identificando com os três, né? Mais em especial com o Sasuke, que é o Kakashi, né? O sim, Kakashi, eu diria que seria a primeira figura que o Sasuke encontra para começar a tentar superar esse luto. Isso porque, assim como o Sasuke, o Kakashi também perdeu muita gente próxima. Isso ainda jovem, né? Isso quando tinha mais ou menos a idade dele, né? E não por sim. acaso também o Kakashi era uma criança genial, também. Prodígio, Era né? uma criança E, prodígio, mas, assim, ele tinha muito da ser aquela criança muito regrada também, né? Para quem conhece o passado do Kakashi, o Kakashi era uma criança muito regrada, ao ponto de que ele era capaz de sacrificar os laços afetivos que ele tinha para cumprir uma determinada missão.
porque ele sabia o quanto isso atrapalhava. Além de ter gerado outro trauma nele também, né? Porque o pai dele foi condenado, sendo o pior ninja, digamos assim, porque resolveu salvar os companheiros em uma missão. E a O missão deu grande errado. canino branco. O grande canino Temos que branco. ressaltar aqui, o grande canino branco. Sim, exatamente. Exatamente isso. E Né? daí, se a gente for fazer esse olhar, né, Felipe, da Sim. história do Kakashi e do Sasuke, a gente observa que um vai muito ao encontro do outro. Sim. O Kakashi era filho do grande canino branco, o Sasuke da família Uchiha, que tinha o Sharingan, que tinha Sim. altos poderes, uma família que era uma das mais tradicionais, Sim. regrados, que seguiam justamente tudo aquilo que a academia ninja determinava. Então, ali naquele momento, ele encontra uma pessoa, um adulto, vamos falar assim, ao Sim. qual ele consegue manter uma identificação. Sim. Uma Tanto figura pelo paterna, podemos colocar uma, assim. e vamos pôr dessa forma, né? Ali um representante da função paterna que vem ali fazer esse amparo para ele que ele não tinha tido, até mesmo com o Sim. pai em vida, porque esse pai era Sim. muito severo. Esse pai Sim. não era um pai próximo, um pai acolhedor. Muito pelo contrário, quem fazia esse ponto de acolhimento era o irmão, que depois virou um assassino. Sim. Então ele fica ali meio desbocado. E esse grupo, essa equipe, auxiliado pelo próprio Kakashi, que vai vir fazer esse contraponto para ele. Não, calma Sim. lá, né? Existe um caminho aí para ser seguido, para ser Uma opção, na verdade, para a uma mente opção dele, de porque ele vida. ainda tinha esse conflito de que um dia ele tem que matar o Itachi, por causa do que o Itachi fez com o clã, né? E aí ele fica durante o anime com essa coisa, para onde é que eu vou? Se eu vou para esse caminho que o Tiny 7 está me proporcionando, de eu viver uma vida feliz na Vila da Folha, que eu tenho um futuro porque eu sou um ninja genial, ou se eu vou seguindo esse caminho de vingança, né? Esse caminho de vingança que eu vou poder matar o meu irmão e assim supostamente me livrar da dor que eu estou sentindo nesse momento, a dor que eu não consegui superar, né? Por conta de ter perdido meus pais e o clã todo, né? E aí o que vai acontecer, né? Além desse conflito aí, a gente vai ter outra figura aqui que vai incitar ainda mais esse desejo de vingança e a figura do Trickster também, que é o personagem Orochimaru. Né? Orochimaru, um dos sábios da Vila da Folha, só que ele foi exilado por ser uma pessoa que estava fazendo experimentos ilegais com seres humanos, para injetar células de ninjas nesses seres humanos, o que é estritamente proibido em relação à legislação da Vila da Folha. E ele quer o corpo do Sasuke. Ele quer possuir o corpo do Sasuke, porque assim como o Sasuke, ele também tomou uma sova do Itachi. Ele também tomou uma sova do Itachi. Ali, como a gente havia comentado nos bastidores, né? É uma relação super tóxica que ele Tóxico, cria, assim. né, com o Orochimaru, uma figura ali que vem trazer para ele, vamos até por assim, injetar nele um aumento dessa sede de vingança e Sim, ali junta, como diz o ditado popular, a fome com a vontade de comer, né? Porque sim, era ele querendo aprender o Orochimaru, as técnicas, né? Acabou aí seguindo de alguma certa forma os passos dele, fazendo, né, o mesmo pacto com a sim, cobra, sim, igual o Orochimaru, então ele seguiu ali, ele foi um discípulo, né? Só que ao mesmo tempo, o mestre, que era o Orochimaru, só foi o mestre dele porque ele tinha segundas intenções, que sim. era um Do mesmo dia jeito, possuir o corpo do próprio, sim, né, do próprio discípulo Sasuke. para dar continuidade aí à sua juventude, ao seu poder, à sua vida O longa, desejo do Orochimaru é tal, que ele quer ser imortal. Ele quer ser imortal, ele criou um imortal. jutsu para poder não envelhecer, né? Porque o perigo dele é que se ele envelhecer, como é que eu vou dar continuidade à minha pesquisa, né? Então, para isso eu tenho que ser imortal.
Também não tão estranho, o Orochimaru, né, apesar dessa relação tóxica, ele também foi uma criança órfã e uma criança genial, que queria descobrir as coisas, né? Na verdade, eu acredito que Ele em nenhum momento diz essa assim, olha, parte. tu vai ser meu mestre, coisa mais bonitinha do mundo. Não. O Sasuke também tem segundas intenções. É como se um tivesse tentando matar esse grande outro, né? Um é o grande outro Sim, do outro. sim. E na Certo? verdade, quando a gente fez a live do Naruto, eu acho que eu cheguei a pontuar isso aqui, sobre o mito do órfão, né? E isso Sim. a gente vê em vários personagens ali no universo Naruto, né? Não é Sim. um ou outro. A maioria deles são órfãos e buscam aí a prevalência do mito do herói, que é aquele que Sim. constrói a sua vida e que vence apesar de ter sido Sim. órfão, né? Sim. É claro que se a gente for fazer nesse momento a leitura do Sasuke, ele chega até ser, mesmo como você havia colocado também anteriormente, um anti-herói, porque ele busca Sim. um outro caminho, né, que não o Sim. caminho do bem em si, aquele bem Sim. comum, como é o Na Naruto, verdade, que vai na verdade é proteger. porque é justamente porque ele tem esse conflito mesmo. Ele não sabe para onde é que ele Sim, vai seguir. Ao mesmo tempo que sim, na cabeça dele ele está tentando fazer justiça, na cabeça do popular não é. Das pessoas não é. É um ato de vingança e a vingança a gente sabe, como já diria o seu Madruga, nunca é plena, mata a alma e a envenena. exato. É exatamente Exatamente, isso. e é justamente isso que ele vive. Ele vive com a alma dele envenenada, né? E Sim, ele sacrifica os amigos, ele sacrifica as relações interpessoais, ele sacrifica a sua própria história. E mais do que isso, né? Tem uma parte que é uma parte emblemática do sim, anime, que em uma luta ele sacrifica a própria cobra que ele tem um sim, pacto para ele ficar vivo, sim. né? Na luta contra Então, o Deidara, que era outro membro da Katsuki, e o Deidara não gostava de nenhum usuário do Sharingan, porque também, novamente, o Itachi aparecia para dar surra em alguém, né? né? Então, assim, é uma busca incessante pela justiça, mas a justiça por meio da vingança, ao qual eu levo a última consequência. E eu sacrifico o que for, mas eu chego aonde eu quero chegar. Sim. Né? É por Então, isso que, ele novamente, trilha eu muito esse coloco caminho. aqui, amiga, essa questão da imagem do trapaceiro. Por quê? Porque o que é o trapaceiro, tanto no entendimento do Joseph Campbell como do Christian Anderson, que era um dos colaboradores do Jung, né? O Trickster, ele é essa figura que não consegue se desenvolver porque ele está apegado a um desejo infantil, né? E até é interessante a gente pensar essa questão da cobra, porque a cobra, simbolicamente falando, é um símbolo desse retorno, esse ciclo que não termina. Que não Do infinito, termina porque... Exatamente. Exatamente. Ele fica preso nesse ciclo infantil, se a gente for pensar assim. É, e aproveitando que a gente está falando desse processo de vingança, é justamente isso. A vingança é um ciclo que não tem fim. Mesmo, aliás, quem garante que ele vai ter realmente a satisfação, vamos colocar entre aspas, se ele quando ele matasse o Itachi, né? Quando ele matasse, né? E quando a gente vai ver, sim. não foi exatamente assim. Não foi exatamente assim. Para quem lembra, quando chegou o momento derradeiro da luta do Sasuke com o Itachi, o Sasuke leva uma surra, o Itachi estava doente, perto da morte já, e o que é que ele faz? Quando ele já está perto da morte, literalmente caindo, ele, desculpa, não vai ter outra vez. Ele toca na testa do Sasuke, não vai ter outra vez, ele cai. E ele cai. E essa cena, para mim, né, como uma fã de Naruto, né, é uma das cenas mais emblemáticas, assim, Sim, esse momento, que é o momento derradeiro ali da história, né, para finalizar o conflito fraterno,
Nesse momento existe ali um desfecho, vamos por assim, que ninguém esperava, né? E isso mostra muito até mesmo da vida humana, quando a gente vai trazer para o real, para o mundo real. Qual o ensinamento que isso nos traz? Que muitas vezes as coisas são de um jeito, a gente imagina de uma forma, uma vingança, um plano de vida, ou seja lá o que for, e na hora que chega o momento de execução, não ocorre da forma como deveria, como seria, ou a verdade vem à tona, porque o conceito de verdade ele não existe. Existe a minha verdade, a verdade do Felipe e a verdade de quem está nos assistindo. Né? Os fatos são os fatos, mas a minha verdade é a partir do meu olhar, e o meu olhar é meu, é único. Então a gente sempre tem que ter um pouquinho de cautela aí nesses momentos, e esse ato entre os dois irmãos, ele vem justamente para mostrar isso. Sim, exatamente. Que as coisas não eram como o que parecia. Imaginava. Sim. E se conta em seguida qual é a verdadeira história do Itachi. Por que o Itachi realmente fez aquele genocídio, né? E é essa outra figura que a gente iria focar aqui, que era o Itachi, porque o Itachi é a geração de todo o conflito do Sasuke. Então vamos explicar agora por que o Itachi fez o que ele fez, né? Esse ato a sangue frio. Foi porque ele recebeu uma missão, e isso ele fala no passado do Sasuke, ele fala que recebeu uma missão para literalmente destruir o clã Uchiha, por ordens do Alto Conselho da Vila da Folha. Mas por que é que isso foi solicitado? Né? Segundo o que o conselho alegava, o clã Uchiha estava planejando um golpe de Estado para desestabilizar o governo da Vila da Folha e assim poderem dominar e fazerem valer das próprias regras. E aí o Itachi foi contratado, e que ele era fiel, né, à legislação da Vila da Folha, ele era um ninja formado, de alta patente. Sim, de alta patente, que tinha fidelidade ao que ele acreditava, né, à vontade da Folha, e aceitou essa missão, mas ele fez um pacto na hora de fazer essa missão para que o Sasuke fosse poupado, porque ele não tinha nada a ver com essa politicagem, né? Era uma criança em meio à multidão. Né? Era uma criança em meio à multidão que deveria ser poupada. E na verdade, para quem assistiu, né, eu acredito que quem está nos acompanhando aqui com certeza é fã de Naruto tanto quanto nós, o vínculo que o Itachi tinha com o Sasuke era para além de uma fraternidade do irmão. Ele tinha um cuidado e um olhar até paterno. Então, ali, nesse momento, vem como uma proteção mesmo a figura ali que ele amava, que era a figura do irmão caçula. Então, ele faz esse contrato. Eu mato todo mundo, mas o meu irmão tem que estar protegido. Sim, exatamente. E ainda assim, ele ainda fez o papel depois de estar como um criminoso de classe S, justamente por ele ser um ninja talentoso, ele ainda espiava a organização criminosa para passar informações para a Vila da Folha sem ninguém saber que ele era um espião de classe S. Sim. A famosa Akatsuki. Sim, a famosa Akatsuki. E o que é que dá na cabeça do Sasuke? O Sasuke... Minha vida acabou naquele momento. Minha vida acabou porque meu irmão morreu, e meu irmão não era quem eu pensava que era. O que é que eu vou fazer na minha vida agora? E ainda movido por esse desejo de vingança, eu vou destruir a Vila da Folha. Ele disse para si mesmo, eu vou destruir a Vila da Folha, porque foi eles que começaram essa jossa toda. Então meu conflito só vai acabar quando destruir a Vila da Folha. Né? E aí ele faz um pacto com a Akatsuki para dar seguimento à missão do irmão, mas esse pacto não dá muito certo, porque logo ele já está pulando fora, e a guerra entre Konoha e as nações e o outro personagem, que não vale a pena aqui falar, seria para outro momento, né, começa também. E aí precisa da participação de todos, né, de todo mundo do universo Naruto para derrotar esse único inimigo. E o Sasuke acaba se envolvendo,
E acaba se envolvendo nesse meio porque ele, na mente dele, ele tem que ser o último Uchiha. Ele é o salvador dos Uchiha. O que é muito comum nessa imagem do anti-herói e desse, vamos colocar assim, nessa imagem do Trickster também. Desse personagem que quer ser o salvador, só que ele busca pelos caminhos, vou colocar assim, regressivos. Eu diria regressivos por causa do simbolismo do Ouroboros. Sim. E, na verdade, gente, aqui é importante a gente também lembrar que o Naruto, né, que é o contraponto do Sasuke, né, porque é um que faz ali o contraponto do outro, e trazendo um pouquinho a discussão para o nosso intuito, que era da Semana da Criança, falar um pouquinho sobre o universo infantil. Ali são duas crianças que crescem e se tornam adolescentes e jovens adultos, mas que cada um ali vai ter um contraponto. Um é mais razão, né? O Sasuke é mais razão, o Naruto é mais emoção, o Naruto pensamento, o Naruto é mais sentimento. Enquanto o Naruto é mais extroversão, o Sasuke ele é mais introvertido. Exatamente. Que é justamente para. E eu acho isso muito bacana no universo anime e no universo Naruto, que mostra justamente aí a variedade de subjetividades e individualidades que a gente encontra e que estão ali no universo. Sim, mas o que eu quero ressaltar... Pode falar? Sim, e a gente percebe também essa complementaridade também. Eu até apontou isso para você, se a gente for pensar no Naruto como essa figura sombra do Sasuke, né, já colocamos o Sasuke como a figura de ego, faria todo sentido. Isso porque na psicologia analítica, o intuito da nossa psique é a autorregulação. Então, para que uma força, como por exemplo no Sasuke, que é uma pessoa introvertida, com seu pensamento, ele precisa de uma força oposta totalmente equivalente, né? Porque assim, a gente não consegue ser totalmente introvertido ou totalmente extrovertido. A gente precisa de uma força auxiliar. Se, por exemplo, no caso do Sasuke, como ele é uma função introversão, uma função pensamento, ele precisa da função de sentimento, ele precisa da extroversão para conviver. Ele não pode... Sim, ele precisa desse contraponto, né, para que a autorregulação psíquica possa acontecer. Certo? Porque senão a gente não consegue nem viver, né? Sim. Se a gente for totalmente introspectivo de uma forma que a gente não consegue ter o mínimo. É claro, gente, aqui nós estamos falando, existem pessoas extrovertidas, existem pessoas introvertidas, mas até o introvertido tem momentos que ele tem que manter uma relação, tem que ir ali, ter o mínimo de uma construção interpessoal. E o extrovertido tem momentos que ele tem que se conter para dar o espaço para o outro. Exatamente. Então, imagina um dia falando sem parar, né, sobre você, e as pessoas uma hora acabarem abusando de você por causa do que você fala. Isso no extrovertido. E no introvertido tá numa festa, não vai falar com ninguém, fica só naquele cantinho dele. Não, vou ficar. Como é que ele vai interagir? Sim. Então é por isso que é muito, muito importante a gente ter essa autorregulação e mais do que isso, né? Até muitas vezes quando o paciente, independente de qual ponto ele está, se ele se identifica com o Naruto, com o Sasuke, ele procura a terapia justamente para trabalhar essas questões dele. Que às vezes essa balança ela é meio desigual. Então, às vezes, a gente precisa deixar ela um pouquinho mais igualada e é na terapia que vai acontecer. Exatamente isso. Né? Quando o paciente chega para a gente, ele está em crise. Muitas vezes por causa de uma função que está desregulada, porque é o que é a doença, se a gente for parar para pensar no conceito de doença. Não é porque alguma coisa do nosso corpo está desregulada? Agora a pergunta que fica para o paciente é, o que é que está desregulado? Sim. Né? Isso que o psicólogo vai tentar descobrir. Isso com o entendimento do paciente. O psicólogo também não pode dizer, você está doente por causa disso. Não, gente, pelo amor de Deus, né? Vamos acabar com o paciente logo. Não, vai dar na cara da gente se falar um negócio desse. Mas, sim, ele que tem que nos mostrar esse caminho, né? E nós, como terapeutas, temos que mostrar as possibilidades a partir do caminho que ele nos dá.
Porque no final das contas, o processo é dele, não é do terapeuta. Exato. Muito bem. E é aquilo que eu sempre falo, né? E assim que também a gente observa, fazendo essa análise aí psicológica, né, do personagem Sasuke. Não existe uma receita pronta. Não existe, eu vou seguir esse caminho, e nesse caminho eu vou atingir o objetivo e pronto, e acabou. Não. Acontecem imprevistos, você descobre coisas, você vai aí se conhecendo, vai amadurecendo, vai se relacionando e as coisas vão mudando, né? E é por isso que muitas vezes, quando a gente fica um pouco mais velho, né, como eu, que já tenho, né, não sou idosa, mas já estou com os meus 32 anos, e às vezes eu paro para analisar a minha vida e eu falo assim, nossa, se isso que aconteceu comigo lá quando eu tinha 20 anos tivesse acontecido agora, eu agiria diferente. Sim. Mas isso não é porque, eu sou diferente. Não, eu só sou mais amadurecida e o meu olhar para a minha própria vida é outro hoje. E é isso que a gente observa muito no Sasuke. Com o tempo e com as descobertas que ele vai fazendo, com a volta dele à Vila da Folha, ele vai mudando esse olhar que ele tem sobre a própria vida dele e das relações com os amigos e com as pessoas que estão ali. Ao ponto que ele até estabelece um casamento, vamos por assim, um casamento não tão assim, como a gente pode dizer, tradicional, mas ele estabelece um casamento com a Sakura e tem até uma filhinha, né, que depois disso vai surgir no Boruto. Mas ele consegue, pelo menos, constituir uma família. Coisa que quando ele era criança e jovem, né, adolescente, ele não imaginava. Sim, exatamente. Porque a percepção dele de vida mudou. Sim, com certeza. E até interessante você falar isso, amigo, porque apesar dele ter crescido nesse ambiente familiar, diferente do Naruto, ter essa noção do que é uma família, quando você vê o primeiro encontro do Sasuke com a filha, ele não sabe o que fazer. Ele fica, o que é que eu vou dizer para ela? A filha dele é como se fosse uma estranha para ele. Isso porque, apesar de ele ter tido um casamento, ele é um ninja da sombra. Ele é o ajudante do Hokage que tem que proteger as dimensões da Vila da Folha, né, graças ao olho Rinnegan, né? Ele é meio que o patrulheiro dessas dimensões, né, para evitar que a inimiga anterior possa voltar. Né? Então ele acaba não passando muito tempo em casa. Então ele não conheceu a Sarada desde o nascimento. Né? Então nesse primeiro contato é meio que um choque. Ele não sabe para onde é que ele vai. E aí, para piorar as coisas, ele foi pedir conselho para a pessoa errada para dizer como cuidar de uma menina. Né? Deu tudo errado. Deu tudo errado porque ele tentou ser aquele pai bacana que dava tudo que a filha queria, né? O que ele imaginava que ela queria, quando na verdade tudo que ela queria era passar um tempo com ele. Sim. E conhecer, saber mais quem ele era. Coisa que para ele também é um processo difícil de falar de quem é ele mesmo, já que ele é uma pessoa mais introvertida, uma pessoa de função de pensamento, né? Mas né, sabemos que no final dessa história, quando ele finalmente reconhece que tudo que ele precisava era ser ele mesmo, ele consegue, naquela hora, estabelecer o laço que a filha dele tanto queria e o laço que ele queria também com a filha dele. E agora, Felipe, você com a sua fala, eu não poderia deixar de pôr essa minha fala aqui, né? Eu que atendo muita criança, e na semana da criança, e muitas vezes é isso que a criança ela espera de nós, ela espera um laço afetivo. Sim. Muitas vezes ela não espera um brinquedo mais caro, ela não espera um passeio, um shopping chique, ela não espera nada disso. Ela espera um carinho, um afeto, uma troca, né? Ali de sujeito para sujeito, de humano para humano. E o Sasuke, ele vai descobrir isso duras penas, né, com a filha, porque como ele não teve isso, e ele não tem essa figura paterna interior para ele se espelhar, ele tem que construir a própria figura paterna dele do zero. Ele não consegue olhar para dentro dele e ver a relação paterna que ele teve.
Sim. Isso aí, se a gente for fazer uma retomada até em Winnicott, né, quando ele vai falar da relação materna, ele fala mais da materna, mas também serve para a paterna. Se um dia eu for uma mãe, eu vou tentar ser para o meu filho aquele espelho que eu tenho aqui dentro de mim, de lembrança da relação que eu tive com a minha mãe. Sim. Agora, se eu não tive uma relação estabelecida com a minha mãe, é muito mais difícil para mim, porque eu vou ter que me espelhar nas outras relações dos outros. E até por isso que ele vai pedir ajuda. Ah, como é que eu faço? Olha, e agora? Porque ele não tem recurso interno para dar continuidade à paternagem dele. E não é tão estranho, porque a figura que ele foi pedir ajuda foi justamente a figura que ele tinha como pai, que era o Kakashi. Mas o Kakashi não é um exemplo de pessoa que você pediria conselho para lidar com uma garota, outra, né? Você sabe muito bem por quê. Você sabe muito bem por quê, né? Uma pessoa que fica lendo contos eróticos o dia todo, você fica imaginando que conselho uma pessoa dessa ia dar para uma pessoa que não tem experiência de estar com uma filha, né? E o Kakashi também, em nenhum momento, após as perdas das relações que ele tinha no passado, né, ele também, parece que ele parou no tempo, literalmente, também. Né? Ele não constituiu família, não se relacionou novamente. Literalmente, a vida dele foi seguindo para servir a Vila da Folha, como o sexto Hokage, né, que ele ainda chegou a ser Hokage, e continuando como ninja, como o título de ninja copiador, né? Como título de ninja copiador, e ele não, nessa parte de relações interpessoais, ele realmente não teve mais nenhuma. Tem a questão das relações profissionais, sim, mas relação interpessoal ele realmente não tem. Daí rola novamente essa identificação do Sasuke e ele. Né? Volta, retorna esse ponto. São figuras muito similares nas questões pessoais, né? Que têm demandas psíquicas muito parecidas. E é justamente por isso que um se identifica ao outro, né? E daí, ai, gente, eu sou suspeita, porque se tem um personagem que eu gosto no Naruto é o Jiraiya. Então, e o Felipe sabe disso. O meu personagem favorito é ele. Então, assim, da mesma forma como o Naruto, ele vai ter essa figura também ali no Jiraiya, vai se identificar, o Sasuke vai ter com o Kakashi. Personalidade. Podemos pensar tanto nessa figura de sábio, porque o Kakashi também viveu muita coisa, apesar de novo, ele tem o quê? Ele tem uns 26 anos quando o Naruto começa, então ele é um ninja muito jovem ainda, né? Mas tem essa figura, sim, é um jovem adulto. Se partimos do pressuposto do nosso entendimento contemporâneo, né? Ele é um jovem adulto, né? Que tem essa identificação, tem essa questão da figura paterna, né? Podemos pensar numa figura de selfie também, né? Essa totalidade do Sasuke se complementa no Kakashi por causa dessa identificação, e o Sasuke almeja chegar a esse nível do Kakashi também, né? Por causa que na psicologia analítica temos o processo de individuação, que está ligado ao quê? A nossa busca pela nossa essência, a nossa essência que está relacionada ao nosso self, ao nosso si mesmo. Né? Então, a nossa busca diária é justamente essa busca pelo self. Né? E que o Sasuke encontra no Kakashi, que apesar do Kakashi ter passado por tudo que o Sasuke passou, de ter perdido parentes, ter perdido pessoas próximas, não ter para onde seguir, ele de alguma forma conseguiu superar esse luto e quer trazer o Sasuke para esse caminho. Esse caminho, né? Para mostrar para ele que a vingança tem uma solução, sim. Que a vingança não é o final, que o Sasuke pode fazer diferente para superar esse luto. E pegando aí o gancho da sua fala, né? O que é essa essência? O que é a nossa essência enquanto sujeitos, né? Para a psicanálise, sujeito do inconsciente, sujeito do desejo. O que é? É tudo que é a essência, é tudo que antecede a aparência. Então, muitas vezes, ele tinha aquela aparência ali, né, enigmática, né, como o Felipe coloca, introspectiva, na sombra, só que por dentro não era nada
Sim, Por dentro, era uma pessoa, uma criança que necessitava de um apoio, de um acolhimento do outro. sim, O outro aí, o outro, né? A gente fazendo até uma retomada aí, lacaniana, o outro enquanto sujeito ali do desejo que vai ser o construtor do nosso desejo. O sim, olhar ali materno, da primeira figura que a gente se sustenta, da família. Justamente isso que faltava para ele. Então, por sim, mais que ali ele trouxesse ali para a sociedade uma figura forte, um menino de alta habilidade, introspectivo, tá? Por sim, dentro ele era fragilizado. sim, Então, a nossa exatamente. essência é justamente aquilo que nós somos de verdade. E Com por isso que a certeza. terapia, e vir para a terapia e fazer o processo de autoconhecimento é tão difícil e tão doloroso, porque a gente Sim, entra em contato justamente com aquele ponto que mais dói dentro da gente. sim, E é exatamente. justamente isso que o Saskia apresenta, né? O Sim, quão dolorosos são esses pontos dentro dele. com certeza. O Jung diz que o self, na verdade, é a imagem de Deus que encontramos em nós. Já que ele estudou muito sobre as religiões, estudou mitologias comparadas, então a gente encontrar esse si mesmo, a gente encontrar a imagem de Deus que tem em nós. O que condiz com a religião cristã, vamos colocar assim, o ser humano é criado à imagem e semelhança de Deus. Então ele busca constantemente, seja na vida dele, seja na própria religião, essa busca desse Deus interior. Esse Deus que nada mais é do que esse inconsciente inato, esse self inato, né, que é nada mais, nada menos que a sua própria essência. Em essência, né? A sua E essa, própria essência. Pode falar, amiga. não, e essa essência, né, que é tão difícil, né, de ser lidada e da Sim, gente aceitar também, porque nós temos fantasmas dentro de nós, né, e o Sasuke, mais que ninguém carregava fantasmas, né, e por isso que ele tinha tanta raiva do Naruto, porque o sim, Naruto colocava os fantasmas para fora de um jeito e sim, ele não, ele guardava. Então, sim, quando era difícil para ele lidar sim. com isso sozinho, né, não pedir ajuda para ninguém e não pôr isso para fora de alguma forma. Com certeza. Né? E aí que voltamos de novo para essa questão do equilíbrio psíquico que tem que ser estabelecido de alguma forma. Em algum momento da nossa vida, independente dos problemas que a gente guarde, situações que nos atormentam até hoje, esse problema ele vai ter que ser posto para fora. Porque assim, quando esse problema não é posto para fora, isso na psicologia analítica, um complexo é considerado na mesma hora, independente de quando a situação aconteceu. E quando esse complexo é constelado, ele vai voltar em algum momento. Muitas vezes numa situação até embaraçosa, às vezes numa situação que a gente está nem esperando, numa conversa mesmo, entre amigos, ele volta assim, e a gente às vezes não sabe. Mas aquilo não era eu naquele momento. Aquilo não era eu. A desculpa da gente é nunca a culpa da gente. A gente não sabe o que aconteceu naquele momento. Isso porque essa situação não foi trabalhada. Não foi trabalhada e que precisa ser posta para fora, precisa ser encarada. Mas, como você falou, amigo, não é fácil a gente lidar com a gente mesmo. Às vezes, quando a gente coloca nós mesmos na parede, o que é que eu estou fazendo? Como é que eu vou falar sobre isso? O julgamento do outro parece mais importante do que a nossa própria busca pela saúde mental. Sim. Né? E eu acho que isso vem muito ao encontro, até nos dias atuais, né? Estamos aqui numa rede social promovendo essa live, e hoje que a nossa aparência, que os outros acham da gente, é visto como algo tão importante na sociedade, nos fica essa pergunta, tá? Eu estou preocupado com o que o outro acha de mim, mas o que eu acho de mim mesmo? Qual está sendo a minha relação comigo mesmo, a minha saúde mental, a minha saúde emocional? Eu estou lidando bem com isso ou não? Né? Eu acho que isso vem muito ao encontro da nossa atualidade. Sim, Como que eu lido exatamente. mesma? Será que eu Com estou certeza. sendo meio Sasuke? Será Sim, que eu estou guardando meus problemas para mim? Será que isso sim, não está me gerando um sofrimento interno, para eu sim, não conseguir lidar e está me causando exatamente. e que vão ficar
pior lá na frente? Com certeza. Ou será que eu estou agindo como o Naruto, falando tudo para todo mundo, sem nenhum filtro, né? Sem nenhum filtro e acabando muitas vezes por prejudicar a mim mesmo nesse processo. Sim, botando os pés pelas mãos, né? Exatamente. Exatamente. Né? Como tudo na vida, a gente precisa ter a noção de equilíbrio. A gente tem que entender que tudo em excesso, nem a gente pode guardar demais, como também a gente não pode falar demais. Sempre que a Sim. gente não pode saber da intenção da outra pessoa. A gente não tem como ler. A gente não é telepata para ler a mente das pessoas. A gente não tem como saber isso. Mas até que ponto, se a pessoa guarda demais ou fala demais, até que ponto isso é benéfico? Isso a pessoa tem que responder. Né? O Sim. terapeuta não tem como prever isso. E Não tem mais, como. será que eu estou falando no momento certo? Ou será que eu Sim. estou guardando no momento certo? Porque existem momentos adequados. Existe um momento de falar e existe um momento de guardar. Sim. Então, será que estou conseguindo fazer esse movimento de maneira adequada? É isso que fica a pergunta, né? Com certeza. Gente, quem tiver alguma pergunta pode fazer, viu? A gente está aberto a perguntas. Temos alguns Sim, minutinhos ainda. por Podem favor, dizer. pessoal, se manifestem. A gente pede Façam aqui. perguntas, Façam dúvidas, colocar. perguntas, dúvidas, colocações, aceitamos. Lucas, Sim, cara, você que veio para cá, você que estava ansioso, pode falar, cara. Lucas Nobre. Exatamente, Renatinho, encontrar o equilíbrio mesmo. Essa é a nossa sim. luta diária. Ai, olha, É Felipe, você tirou as palavras da minha boca. Eu ia falar que era uma luta diária também. Eu pensei exatamente a igual. nossa luta diária, é exatamente isso, né? E que Porque luta. sim, tem várias contribuições lá em cima, ela falou aqui, só um instante. Porque como todo mundo entrou, a gente não deu tempo ler aqui. Ai, gente, eu vou deixar o Felipe procurar, porque eu confesso que eu sou meio noob para as tecnologias. Então, eu temo eu ficar mexendo aqui na telinha e eu sair fora da live erroneamente, né? Então, eu deixo que o Felipe procura, que ele que manda Ah, aí ele falou aqui, cara, eu falei um monte de coisa, aí agora só tava olhando. Oh, meu Deus. Eita, gente, é porque é muita coisa. Contos do Marcelinho. Gente, né, na verdade, é uma conversa que eu já tive com o Felipe. O universo Naruto, ele é muito vasto e muito, muito Sim, rico de informações. Até que existem várias, né, trabalhos de conjunto, sim. dissertações de mestrado. Eu acredito que até a tese de doutorado sobre o anime e as análises, tanto educacionais quanto psicológicas. Eu andei Sim, dando uma pesquisada e eu achei uma dissertação de mestrado de história que fazia uma ponte entre a teoria de Bourdieu e a Vila da Folha. Eu não me lembro da é, faculdade que era, mas eu achei muito interessante. O que eu estou querendo dizer com isso? Que às vezes 1 hora de live é um tempo muito curto para a gente se aprofundar em temas complexos. Então a gente acaba assim dando uma pinceladinha até meio que informalmente, usando alguns termos mais simples, sem aprofundar numa teoria aí freudiana ou hum, junguiana, assim, mais densa, porque não dá mesmo para a gente ficar estabelecendo algo mais, sim, né? com Mas certeza. qualquer pergunta, quem quiser também deixar alguma dica para alguma Dica de futura live, live, né? sim. Estamos à disposição. Inclusive, aproveitando aqui o gancho, amiga, vamos logo informar, né, o que é que a gente tem para esse mês, né? Vou aqui Sim, informar que nesse mês, eu, a Rita, a Renatinha, o Lucas e a Felipe, a gente está com um ciclo de lives, tá, gente? A gente vai dar continuidade a essas lives. Próxima semana, eu vou fazer uma live com a Felívia, que a gente vai falar um pouco sobre relações familiares, que a gente já falou
que também nós vamos usar outro exemplo, mas enfocar nessas relações, porque é que elas são importantes para o desenvolvimento da criança, nos dias atuais principalmente, certo? Depois vai ter uma live com a Renatinha sobre o dia do professor, certo? Porque é que o professor é uma figura importante também para a criança. E vamos também conhecer um pouco do trabalho do Lucas. O Lucas teve um trabalho sensacional no TCC dele, que foi para falar de quadrinhos na brinquedoteca dos hospitais. Muito Eu, bacana. particularmente, achei muito bacana. É algo que a gente pode muito bem falar sobre. E, para finalizar o mês com chave de ouro, vai ter outra live para falar do Halloween. Olha que chique! Até eu não sabia do Halloween que estava fazendo. Sim, que, por sinal, tem um filme bem interessante que a gente vai trazer para exemplificar sobre Halloween, que nada mais é do que O Estranho Mundo de Jack. Ah, eu adoro esse filme também. É O Estranho Mundo de Maravilha. Jack. Bem. Opa, deixa eu ver aqui. Olha, gente, então não vai faltar conteúdo esse mês, Não hein? vai faltar conteúdo esse mês, não. A gente espera contar com vocês. Estava lendo aqui os comentários. O Lucas disse que acha muito legal o Clã Tio por ser essa família mais tradicional, né? E fazer essa diferença na Vila da Folha. Né? Mas aí eu me pergunto, a que preço isso é uma coisa boa? Você ser a família renomada? Porque, não sei se vocês sabem, mas o Sharinga, a herança do Clã Tio, vocês sabem de onde é que surge o Sharinga? Vocês sabem? O Sharinga é resultado de um trauma. Um resultado de um trauma. Será que é tão bom assim? Inclusive, é um dos dilemas da filha do Sasuke, quando ela desperta o Sharinga, que a mãe dela não queria que ela despertasse. Porque ela já sabia que a partir do momento que ela despertasse é porque ela estava com algum trauma profundo. E qual é o trauma profundo da filha do Sasuke? Ela não ter tido pai. Não ter tido pai, ficando com esse desejo ocultado que ela não consegue falar sobre com outras pessoas, né? Porque ela vê todo mundo com seu pai indo nas festas comunitárias, né? E ela não tem o pai dela ali, tá sempre a figura da mãe. Não que ela ame a mãe dela, mas o pai para ela tem um diferencial. É por isso que no dia que o Sasuke chega, vai dizer, eu vou jantar em casa, para ela foi o melhor dia da vida dela, ter o pai dela em casa. Sim. Né? Eu vou fazer um comentário aqui, Felipe. A Rodrigues Dayana Cunha está colocando aqui para nós, né? Vocês falaram sobre a questão de guardar sentimentos e eu comentei há muito tempo atrás que não é legal guardar porque o corpo sofre junto. Exatamente. Né? Exatamente isso. Eu estudo atualmente os sintomas e os fenômenos psicossomáticos, né? Então, tudo aquilo que a nossa psique cala, o corpo fala. Então, Sim. ele fala como através de sintomas. Com certeza. Então, tudo aquilo que a gente não consegue elaborar, significar e simbolizar emocionalmente, vai surgir no nosso campo, né? Como diz aí os lacanianos, na nossa borda, como um fenômeno ou um sintoma psicossomático. Então, é por isso que, mais uma vez, a gente fala da importância da terapia, da importância do autoconhecimento, da saúde emocional e da saúde mental, para a gente não ter até mesmo agravo na saúde integral. Muito boa essa colocação. Tem outro ponto que eu queria ressaltar, para complementar a sua fala, que é o que na psicologia analítica a gente aprende, é não só que essa questão de a gente sintomatizar, mas que a psique, o inconsciente propriamente, ele por ser uma força antiga, certo? Que a gente sabe que o inconsciente existe desde os primórdios, diferente do que a nossa consciência ou nosso ego pensam, que tentam tomar o controle, o inconsciente ele vai agir independente do que a gente achar. Ilusão nossa achar que a gente está no controle de tudo, né? Isso é uma mentira besta que muitas vezes a gente acredita, mas não é verdade. E aí nisso, nessa ação inconsciente, esse inconsciente ele vai tentar se regular, independente do que a gente achar. E como é que ele faz esse processo de autorregulação? Através dos símbolos. Sim. Esses símbolos que podem se dar tanto na fala, podem se dar nos sonhos, podem se dar na nossa arte, mas ele vai, de toda maneira, tentar regular essa relação. De saber
Muito bom, Lucas, muito bom. Se a família Tia Eu fizesse nem terapia, segurei pra não não rir. teria como Guerra Ninja. É, realmente, se a gente parar para pensar. Na verdade, se toda a vida da Flor precisasse de terapia, não tinha conflito, não tinha Guerra Ninja do Não geral. tinha anime. Não tinha anime. Exatamente, né? Exatamente isso. Muito bom, Lucas. Muito bom. Então é isso, gente. O nosso inconsciente ele vai direto buscar esse equilíbrio, independente do que a gente acha. E o quanto antes a gente tomar consciência de que a gente não é senhores da nossa própria casa, como o Jung mesmo coloca, a gente é capaz, sim, de perseguir esse processo de individuação. A gente é capaz de ir ao encontro dessa essência que a gente tanto busca diariamente. Sim, com certeza. Com certeza. Certo? Amiga, temos mais 3 minutos. Se você quiser pontuar mais alguma Ai, meu... coisa. Não, eu acho que eu vou aproveitar, né, para mais uma vez agradecer o Felipe, que mais uma vez reitero, não é uma pessoa que eu conheço pessoalmente, mas é uma pessoa que eu conheci virtualmente na pandemia. Sou grata a essa amizade que eu construí com ele virtualmente. Um dia, se tudo der certo, quero ir aí para sua terra, passear, viajar e tal. Com certeza, amigo. Pode só vir. Só vir no nosso Fortaleza, no nosso interior, pode vir. E a gente, se Deus quiser, vai se conhecer pessoalmente, né? E, assim, agradecer a todos que estão aqui, que nos assistiram ao vivo, aqui online, os que vão assistir essa live gravada, muito obrigada. E é isso, gente. E aguardo vocês. Espero ter mais oportunidades aí de estar em momentos assim com o Felipe, para a gente estar debatendo. Aliás, eu queria até pontuar outra coisa antes da gente finalizar. Na verdade, eu quero você presente no dia da live do Dia do Professor. Por quê? Porque um dos exemplos que vamos trazer lida com o que você lida diariamente, que é a questão de você lidar com crianças que têm necessidades especiais, né? E um dos personagens que a gente vai trazer é uma criança que tem dislexia, que é uma condição de uma criança especial, certo? Que era aquele filme que você me disse que você adora. Ai, gente, eu participo, espero poder participar, agradeço o convite. E só para pontuar aqui, para quem está aqui, eu trabalho em escola de ensino especializado. O que é a escola de ensino especializado? É a PAI. Então, eu trabalho com pessoas com deficiência intelectual, deficiência múltiplas, autismo, em grau moderado, em grau de nível, né, de comprometimento moderado, grave e severo. Tá? Só para as pessoas saberem. Sim. A Renata, só para terminar, a Renatinha disse aqui, gente, eu já quero outra live agora falando sobre o Gara. Ai, meu Deus. Podemos fazer futuramente, em outro momento, que é outro personagem bem interessante. Pois então é isso, gente. Eu agradeço muito a participação de todos. Rita, novamente agradeço, amiga, por você ter aceitado o convite. Em outros momentos estaremos aqui juntos, né, para desmistificar a ideia que as pessoas têm, às vezes, da terapia, né, que na verdade é um processo necessário e diário. Pois então é isso, gente. Boa noite. Boa noite, gente. Obrigada pelo carinho. Tchau, tchau. Tchau, tchau.